Era começo de tarde quando minha mãe saiu apressada pela porta, com uma mala na mão e os óculos escorregando no rosto. Disse que voltaria só no dia seguinte, que era só uma visita rápida à minha tia. O som do portão se fechando ecoou pela casa vazia e de repente, o silêncio ganhou um peso diferente. Fiquei ali parada no corredor, sem saber se celebrava a liberdade ou se me deixava levar por aquele vazio estranho. Sentei na varanda com um copo de suco, observando a rua morna e sonolenta. Foi então que ouvi meu nome sendo chamado, uma voz masculina, grave, vinda do outro lado do muro. Meu corpo reagiu antes da razão, e quando me dei conta, já estava de pé, olhando por cima da cerca. Era ele, de chinelos, camisa de botão entreaberta e aquele jeito de quem não tem pressa pra nada. Me ofereceu um café. Disse que tinha feito demais e odiava desperdiçar. Hesitei por alguns segundos, mas aceitei. A verdade é que sempre houve algo nele que me intrigava, talvez os olhos atentos demais, talvez os silêncios longos quando passávamos por acaso um pelo outro. Entrei pela lateral da casa dele, como já havia feito tantas vezes com minha mãe. Só que dessa vez era diferente. Só estávamos nós dois, e havia um clima no ar, que eu não sabia nomear, mas sentia na pele. A cozinha dele tinha um cheiro familiar, de café forte e madeira antiga. A luz entrava filtrada pela cortina bege, criando desenhos no chão. Ele puxou a cadeira para mim e sorriu, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Sentou-se à minha frente, pegou 2 xícaras e despejou o líquido escuro com calma, como se aquele momento fosse especial. Perguntou se eu ainda tomava com açúcar. Lembrei que ele prestava atenção em detalhes mais do que deveria. Conversamos sobre coisas triviais no início. O calor, o movimento da rua, as reformas que nunca terminavam na casa da esquina. Mas havia algo nos olhos dele que me deixava inquieta. Uma calma forçada, como quem tenta conter o que quer escapar. Eu sentia aquilo como uma corrente morna entre nós dois, e era impossível ignorar. Ele me olhava diferente. E no fundo, eu sabia que também não era mais a mesma. A cada palavra trocada, o tempo parecia se dilatar, o café esfriava nas xícaras, mas a conversa esquentava por dentro. Ele falou da solidão de viver sozinho, de como o barulho da minha casa do outro lado do muro era uma companhia indireta. Disse que às vezes me ouvia cantar, rir, e que isso preenchia a tarde dele. Senti meu rosto corar, mas tentei disfarçar. Afinal, o que ele queria dizer com aquilo? Quando me levantei para devolver a xícara, ele também se ergueu. Nossos braços se tocaram por um segundo, mas foi o suficiente para que o ar mudasse de temperatura. Um choque sutil, quase imperceptível, mas real. Ele me olhou como quem mede o próximo passo. E eu fiquei ali paralisada por dentro, esperando que ele dissesse algo. Mas ele apenas sorriu e disse: "Você já cresceu muito." Voltei para casa logo depois, mas a sensação ficou grudada em mim. As palavras, o toque, o jeito como ele me olhou não saíam da minha cabeça. Era como se uma porta tivesse se aberto, mesmo sem ninguém girar a maçaneta. E o mais curioso é que eu não sabia se queria fechá-la. Na manhã seguinte acordei antes do sol nascer. A casa estava silenciosa, mas meu corpo inquieto. Virei de um lado pro outro na cama, tentando escapar dos pensamentos da tarde anterior. O cheiro do café dele parecia ainda estar impregnado nas minhas narinas, e a lembrança do toque breve no braço me dava calafrios, mesmo debaixo do lençol. Havia algo estranho em mim, uma mistura de medo, excitação e curiosidade. Desci as escadas devagar, ainda de camisola, e fui até a varanda. O céu começava a clarear, e a cidade acordava aos poucos. Do outro lado do muro, vi uma janela se abrindo. Era ele. Estava sem camisa, com uma toalha no ombro e o cabelo ainda molhado do banho. Quando me viu, ergueu a mão e sorriu. Meu coração pulou, mas mantive o semblante sereno. Respondi com um aceno discreto, e voltei para dentro, fingindo não me importar. Mas me importava. E muito. Passei o resto da manhã tentando ocupar a cabeça, lavei louça, arrumei os armários, dobrei roupas que nem eram minhas. Nada adiantava. Era como se eu estivesse esperando algo, um novo convite, uma nova chance de ouvir sua voz, de sentir aquele olhar atravessando minha pele. Quando o interfone tocou, quase deixei o copo cair de susto. Era ele. De novo. Desta vez, disse que tinha feito bolo e queria saber se eu gostaria de um pedaço. Respondi que sim, antes mesmo de pensar. Coloquei um vestido leve, prendi o cabelo de qualquer jeito e atravessei o portão lateral. Ele me recebeu com aquele mesmo sorriso tranquilo, como se nada tivesse acontecido, ou como se estivesse perfeitamente ciente do que estava acontecendo. A mesa estava posta, o café recém-passado, e o bolo ainda soltava fumaça. Sentamos frente a frente e o clima era diferente. Mais denso, mais lento.
Enquanto ele cortava o bolo, nossos olhares se cruzaram por tempo demais. Eu desviava, mas ele insistia, como se estivesse tentando dizer tudo sem pronunciar nada, e de alguma forma, eu entendia. Havia algo naquele olhar que me despia sem encostar em mim, algo que me fazia esquecer da diferença de idade da minha mãe, do certo e do errado. Começamos a conversar, mas agora as palavras vinham com mais camadas. Ele falava sobre mim, sobre como eu havia mudado, amadurecido, e eu sentia cada elogio como uma carícia. Falava devagar, com pausas longas entre as frases, deixando que o silêncio completasse o que não podia ser dito. Me senti vulnerável e viva. Pela primeira vez, notei que estava sendo vista de verdade. E não como filha de alguém, mas como mulher. Ele me perguntou o que eu queria fazer da vida. Respondi com hesitação, inventando sonhos soltos que nem eu mesma sabia se queria. Ele apenas ouvia, atento, com o cotovelo apoiado na mesa e os olhos fixos nos meus lábios. Era quase insuportável suportar aquele olhar, mas eu também não queria que ele parasse. Quando seus dedos tocaram levemente os meus, fingindo pegar a xícara, minha pele reagiu como se um raio tivesse passado. Fiquei ali mais tempo do que deveria. Quando olhei o relógio, percebi que já era quase meio-dia. Levantei apressada, dizendo que precisava arrumar a casa antes de minha mãe voltar. Ele riu baixo, disse que entendia, mas não tentou me impedir. Só me acompanhou até a porta, com a mão nas costas, leve demais para ser só um gesto de gentileza. Antes que eu saísse, ele disse: "Você sabe que pode voltar quando quiser, né?" Voltei para casa com o gosto doce do bolo na boca e o gosto amargo da dúvida no coração. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas o calor era bom, e cada vez mais eu queria ver até onde conseguiria resistir antes de me queimar. Naquela noite a cidade parecia mais silenciosa que o normal. As luzes dos postes piscavam preguiçosas, e um vento morno entrava pela janela do meu quarto. Tentei ler, tentei dormir, tentei ignorar, mas era impossível. As palavras dele ecoavam nos meus ouvidos, principalmente aquela última frase: "Você sabe que pode voltar quando quiser, né?" Era um convite simples, mas cheio de segundas intenções. E eu sentia isso em cada parte do meu corpo. Levantei da cama no escuro, descalça, e fui até a cozinha beber água. A casa parecia suspensa no tempo. Em cima da geladeira, o bilhete da minha mãe dizendo que voltaria só no dia seguinte. Abri a porta da frente e caminhei até o portão, sem planejar. Apenas deixei que os pés me levassem. O portão lateral dele estava entreaberto, como se esperasse por mim. Meu coração batia tão forte que senti as pontas dos dedos tremerem. Atravessei o pequeno jardim até a porta dos fundos. Luz fraca acesa na cozinha. Toquei devagar, mas ele já vinha vindo. Abriu a porta com um sorriso tranquilo, como se soubesse que eu apareceria. Usava uma camiseta cinza velha com cheiro de amaciante. Não disse nada, apenas fez um gesto com a mão para eu entrar. E eu entrei. O mundo lá fora desapareceu assim que a porta se fechou atrás de mim. Sentamos novamente à mesa. Havia 2 taças, uma garrafa de vinho já aberta, e um rádio antigo tocando uma música instrumental baixa. Ele serviu devagar, como se o momento exigisse cerimônia. Brindamos com os olhos. E então ele começou a falar, não como antes. Dessa vez sem rodeios. Disse que me observava desde sempre, que me viu crescer, mudar, florescer, e que lutou contra isso por muito tempo, mas que havia algo em mim que ele não conseguia mais ignorar. Fiquei em silêncio. A taça entre os dedos, os olhos fixos na borda do vidro. Sentia o calor subindo pelo pescoço, pelas bochechas. Eu devia sair dali, eu sabia, mas não conseguia. Era como se minhas pernas tivessem raízes fincadas no chão daquela cozinha. Então ele falou de novo. Contou de uma noite, anos atrás, quando minha mãe viajou e eu fiquei doente. Disse que me viu pela janela, tossindo no sofá, e que ficou acordado a noite inteira, só observando para garantir que eu estivesse bem. Aquilo me desarmou. Ele lembrava de detalhes que nem eu mesma lembrava. Do cobertor amarelo, da série que eu assistia, da xícara de chá esquecida no braço do sofá. Percebi ali que ele não me desejava só agora. Que havia carinho, cuidado, desejo antigo, contido. E isso mexeu comigo mais do que qualquer elogio. Comecei a vê-lo com outros olhos, não só como homem, mas como alguém que de alguma forma sempre esteve ali, à espreita, me protegendo de longe. Ele se aproximou devagar, sentou ao meu lado no sofá da sala, e continuou contando histórias pequenas, momentos em que nossos mundos se cruzaram sem que eu percebesse. Cada lembrança parecia tirar uma peça da armadura que eu usava. Me senti vulnerável, mas estranhamente segura.
A luz baixa, o vinho, o tom da voz dele, tudo contribuía para aquele clima denso e irresistível. Ele passou o dedo suavemente na minha mão e disse: "Você não precisa dizer nada. Só fica aqui mais um pouco." E eu fiquei, com o corpo inclinado para ele, os olhos meio fechados de sono e emoção. Ficamos assim por minutos longos, calados, respirando no mesmo ritmo. Não houve beijo, não houve toque impróprio. Mas houve algo muito mais perigoso: entrega. Pela primeira vez, me permiti imaginar o que viria depois. E naquele instante, soube que depois daquela noite, não haveria mais volta. Acordei com o som suave da chuva batendo no telhado, como uma canção lenta e hipnótica. Ainda estava no sofá da casa dele, coberta com uma manta fina que ele havia colocado sobre mim. Por um segundo, me perguntei se tudo aquilo tinha sido um sonho. Mas quando vi vindo da cozinha com uma xícara de chá nas mãos e aquele olhar calmo e insinuante, soube que era real e que nada mais era como antes. Ele se sentou ao meu lado, sem pressa, e colocou a xícara na mesinha à frente. Disse bom dia com a voz rouca de quem acabou de acordar. Senti um arrepio não de frio, mas daquela estranha mistura de desejo e nervosismo que já se tornava familiar. Respondi com um sorriso tímido, tentando esconder o quanto minha pele ainda ardia com as lembranças da noite anterior. O silêncio entre nós não era desconfortável, era cheio de significados. Levantei devagar, ajeitando a manta nos ombros. Disse que devia ir, que minha mãe poderia chegar a qualquer momento. Ele assentiu, mas antes que eu desse o primeiro passo, sua mão tocou de leve meu braço. Foi um gesto sutil, mas firme o suficiente para me parar. Quando me virei para ele, nossos rostos ficaram próximos demais. Seu olhar desceu até meus lábios e ficou ali por segundos que pareceram horas. Meu corpo inteiro reagiu, como se algo dentro de mim soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Mas não aconteceu. Ele se afastou com um meio sorriso e disse que ainda era cedo, que eu podia ficar mais um pouco, se quisesse. Sentei novamente sem dizer uma palavra. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso, algo além do que podia ser dito. Ele foi até a cozinha e voltou com pão quente e queijo derretido. O cheiro me envolveu, mas o que me alimentava era outra coisa. A tensão, a expectativa, o jogo sutil que se desenrolava entre nós. Enquanto comíamos, nossas mãos se tocaram sem querer sobre a toalha de mesa. Um toque rápido, mas suficiente para me deixar sem ar. Dessa vez, ele não desviou. Apenas manteve os dedos ali, ligeiramente encostados nos meus, como quem pede permissão para ir além. E eu não recuei. Senti o calor dele se espalhar pelo meu pulso, subir pelo braço e alcançar lugares dentro de mim que eu mesma não conhecia. Era um simples toque, mas carregava o peso de tudo que ainda não havia sido feito. Olhei pela janela, tentando me distrair, mas o reflexo do vidro mostrava nossos rostos próximos, atentos, como personagens de uma história que se escrevia sozinha. Lá fora, a chuva continuava a cair, fina e constante. Aqui dentro, o clima era outro, mais denso, mais quente. Era como se o tempo tivesse desacelerado, criando um espaço só nosso, onde as regras não se aplicavam mais, onde o certo e o errado se confundiam com o que era sentido. Ele se levantou para colocar música, e escolheu algo suave, antigo, com violão e voz baixa. Quando voltou, sentou-se mais perto. Perto o suficiente para que nossos ombros se tocassem. Meu coração batia descompassado. Eu sabia que naquele momento, qualquer gesto poderia mudar tudo. Bastava inclinar o rosto, fechar os olhos, ceder. Mas ele não forçou. Só ficou ali, esperando. Como quem já tinha certeza da resposta, mesmo sem ouvir a pergunta. E ali, sentada ao lado dele, com a pele arrepiada e o coração na garganta, entendi que o perigo não estava no que ele fazia, mas no que me fazia desejar. E desejar, eu já não sabia mais como evitar. O céu escureceu devagar naquele dia, como se até o sol estivesse hesitando em nos deixar a sós. A chuva havia parado, mas o chão ainda brilhava úmido, refletindo as luzes alaranjadas dos postes. A casa dele estava mais aquecida do que a minha, não só pela temperatura, mas por tudo que ela agora representava. Cada cômodo parecia guardar um segredo nosso. Cada gesto, por mais simples, carregava um subtexto que me fazia esquecer do mundo lá fora. Ele colocou mais lenha na lareira, e o estalo do fogo criou uma trilha sonora perfeita para o silêncio confortável que nos envolvia. Eu estava sentada no tapete, com uma almofada no colo, e ele no sofá, observando. Suas pernas quase tocavam as minhas, e nossos olhares se encontravam de tempos em tempos, como se dançassem uma valsa muda. Quando ele falou, sua voz parecia mais grave. Perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas sabia que ele queria saber mais. Com um leve sorriso, ele disse que eu parecia diferente, que meus olhos tinham algo novo.
Fiquei sem saber o que responder, talvez porque ele estivesse certo. Eu estava diferente. Não por ele, mas por tudo que havia despertado em mim desde aquele primeiro café. Um desejo contido, uma coragem tímida, uma mulher que eu mesma desconhecia, mas que agora se olhava no espelho sem culpa. E ele percebia isso em mim, como quem enxerga antes mesmo de ser revelado. Ele se aproximou mais, devagar, e me ofereceu uma taça de vinho. Nossos dedos se tocaram quando segurei o cristal, e dessa vez nenhum dos dois desviou. Ficamos assim, por instantes longos, conectados por aquele contato mínimo, porém cheio de significados. O vinho era suave, mas o efeito era profundo. Não no corpo, mas na alma. Tudo parecia mais intenso, mais real. Cada palavra sussurrada, cada sorriso meio contido. Era como viver dentro de um filme lento e proibido. Lá fora, a noite havia caído por completo. E eu ainda não tinha ido embora. Não era por esquecimento nem por medo. Era por vontade. Vontade de estender aquele instante o máximo possível. De ver até onde conseguíamos ir sem ultrapassar nada, e ao mesmo tempo ultrapassando tudo. Ele colocou uma música antiga para tocar, uma daquelas que parecem ter sido feitas para noites assim. Me ofereceu a mão e perguntou se eu queria dançar. Aceitei, em silêncio, e dançamos ali mesmo, entre o tapete e o sofá, sob a luz branda da lareira. Seus braços ao redor da minha cintura eram firmes, mas respeitosos. A proximidade era inevitável, mas o controle era mútuo. Estávamos jogando um jogo perigoso, onde cada movimento precisava ser calculado. E ainda assim, havia algo de leveza, de entrega. Era mais do que toque, era confiança. E isso fazia meu coração bater ainda mais forte. Quando a música terminou, ele apenas me abraçou. Não disse nada, não tentou mais. Só me segurou ali, como se soubesse que aquele momento, por si só, já era maior do que qualquer ato. Fiquei com o rosto encostado em seu peito, ouvindo os batimentos dele, tentando sincronizar os meus. Eu sabia que deveria ir, que era tarde. Mas naquele instante, tudo que eu queria era ficar. Só mais um pouco. Mais um suspiro. Mais um silêncio cheio de tudo. E então ele sussurrou: amanhã, você vai me olhar diferente? Demorei a responder, porque eu sabia que sim. Mas também sabia que ele nunca mais seria apenas o vizinho da minha mãe. Voltei para casa pouco depois da meia-noite. A rua estava deserta, e o som dos meus próprios passos me pareceu mais alto do que o normal. Entrei devagar, com medo de fazer barulho, mesmo sabendo que estava sozinha. Me sentei no sofá, sem acender a luz, e fiquei ali por um tempo que não sei medir. Os olhos abertos, a mente girando. Ainda sentia o calor dos braços dele, o cheiro da lareira, e aquele arrepio que só vinha quando ele me olhava por dentro. Na manhã seguinte, acordei com o som do portão. Era minha mãe, de volta da viagem. Cumprimentei com naturalidade, tentei parecer normal. Ela falava sobre a estrada, sobre a tia, sobre as compras que trouxe. Mas minha cabeça estava longe, vagando pelos momentos da noite anterior. Cada vez que ela mencionava o nome do vizinho com tom de amizade antiga, eu sentia um arrepio. Ela não fazia ideia. E isso, de certa forma, me fazia sentir culpada e viva. Passei o dia tentando retomar a rotina. Lavei roupas, ajudei na cozinha, respondi mensagens. Mas em cada canto da casa, havia lembranças escondidas do que eu havia sentido. E quando ele mandou uma mensagem curta, fiz café. Se quiser, meu corpo inteiro respondeu antes mesmo da minha razão se manifestar. Disse que sim. E fui. Não com a mesma hesitação de antes, mas com uma estranha confiança. Como quem sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que finja não saber. Quando cheguei, ele me esperava na varanda. Tinha um livro nas mãos, mas o olhar estava todo em mim. Sentamos à mesa, como tantas vezes antes. Mas agora, cada gesto carregava outra intenção. Ele me serviu café, mas antes de me entregar a xícara, olhou bem nos meus olhos e disse: tem coisas que a gente sente, e não consegue mais guardar. Fiquei em silêncio. O café fumegava entre nós dois, mas o calor vinha de outro lugar. Ele começou a falar com calma, sem rodeios, mas também sem pressa. Disse que via em mim uma mulher que talvez nem eu soubesse que existia. Que meus olhos contavam histórias que eu ainda não tinha coragem de assumir. Que o jeito como eu ouvia, como sorria quando não percebia, tudo isso dizia mais do que qualquer palavra. Fiquei sem saber onde colocar as mãos. Ele não me tocava, mas cada frase me deixava mais exposta do que se estivesse nua. Aquela conversa foi como um desnudamento lento. Palavras que escorregavam pelos meus ouvidos e me arrepiavam por inteira. Ele falava do meu perfume, do som da minha risada, de como minha presença mudava a energia da casa. E eu só ouvia. O rosto quente e o peito acelerado.
Não havia vulgaridade no que ele dizia, apenas um desejo contido e antigo, expresso com uma delicadeza cortante. Era impossível não se render. Quando tentei responder, minha voz saiu fraca. Disse que tudo aquilo era novo demais para mim, que eu não sabia lidar, e ele apenas sorriu com a calma de quem já esperava por aquela reação. Disse que não queria respostas, nem promessas. Só queria que eu soubesse o que ele via, e que eu escolhesse o que fazer com isso. Não precisa se explicar. Só sente, ele disse. E naquele momento, foi como se ele tivesse me beijado, sem encostar em mim. Saí dali em silêncio, com o coração disparado e a mente confusa. Mas havia uma certeza, ele havia me tocado com palavras. Palavras que invadiram espaços que eu nem sabia que existiam em mim. E agora, não importava o que acontecesse, eu nunca mais seria a mesma. Naquela noite, deitei na cama com as luzes apagadas, o quarto mergulhado em silêncio. Mas por dentro, tudo era barulho. As palavras dele rodavam em mim como uma música sem fim. Era como se minha pele ainda escutasse sua voz. E isso me deixava inquieta, dividida. O que sentia era forte demais para ser negado, mas proibido demais para ser vivido sem consequências. A culpa começava a se misturar com o desejo, numa dança que eu não conseguia parar. Tentei dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele, ou lembrava da maneira como ele dizia meu nome com lentidão, com presença. Senti vontade de escrever tudo, de registrar cada palavra que ele havia dito, como se isso me ajudasse a entender. Mas não escrevi. Apenas fiquei ali deitada com a respiração presa, como se estivesse escondendo algo de mim mesma. E de certa forma estava. Eu já não era mais a garota de antes. O dia seguinte começou nublado, com aquele tipo de luz cinzenta que faz tudo parecer mais íntimo. Minha mãe saiu cedo para resolver pendências no centro da cidade. Eu fiquei sozinha, ou pelo menos era o que pensei. Na verdade, a presença dele parecia pairar pela casa, mesmo que ele não estivesse ali. Era como se o ar tivesse mudado. E com essa sensação veio uma dúvida martelante. Deveria eu voltar à casa dele, ou esperar que ele viesse até mim? A resposta chegou no portão, algumas horas depois, com um envelope simples e dobrado. Sem nome, sem remetente. Mas o perfume no papel denunciava. Abri com as mãos tremendo. Era um bilhete curto, escrito à mão. Nem tudo precisa ser dito. Mas certas coisas precisam ser vividas. Estarei no mesmo lugar, à mesma hora. Meu coração disparou. Aquilo era um convite ou uma armadilha? Eu não sabia. Só sabia que queria ir, mais do que qualquer outra coisa. Pensei em ignorar. Pensei em fingir que não vi. Mas o corpo foi mais honesto que a mente. Me arrumei sem muito capricho, como quem quer parecer despreocupada. Atravessei o quintal de forma rápida sem pensar. E quando cheguei à casa dele, lá estava ele, sentado na varanda com um livro no colo, como se o tempo não tivesse passado. Quando me viu, apenas sorriu. Um sorriso pequeno, mas que dizia tudo. Não havia surpresas em seus olhos, apenas acolhimento. Sentamos um de frente pro outro, e por alguns minutos não falamos nada. O silêncio entre nós era confortável, quase cúmplice. Até que ele disse: "Você veio." Respondi com um aceno tímido. E ele continuou: "Achei que você não viria. Mas esperei assim mesmo." Aquilo me tocou profundamente. Ninguém nunca havia me esperado daquele jeito. Não com paciência. Não com respeito. Não com desejo velado. Era tudo muito novo. E ao mesmo tempo perigosamente bom. Conversei pouco, mais ouvindo do que falando. E em cada pausa ele me olhava como se lesse pensamentos. Disse que não queria me prender, que podia fingir que nada tinha acontecido. Mas que se eu quisesse ele estaria ali. Sempre. Não como um jogo, não como uma aventura. Mas como alguém que via em mim algo que nem eu havia descoberto. E ali, com os olhos marejados e o coração apertado, entendi, o que havia entre nós era muito mais do que um erro passageiro. Voltei para casa com a alma em transe. Não havia toque, não havia beijo. Mas havia um laço. Um fio invisível que nos unia cada vez mais e que agora era impossível de desatar. E o pior, ou melhor, é que mesmo com a culpa sussurrando ao pé do ouvido, eu não queria cortar esse fio. Os dias passaram devagar, como se o tempo estivesse testando minha paciência. Eu seguia a rotina de sempre, ajudava minha mãe, ia ao mercado, cumprimentava os vizinhos com o mesmo sorriso de sempre. Mas por dentro, tudo havia mudado. Não era apenas sobre ele, era sobre mim. Sobre o que eu descobri quando ele me olhou daquele jeito, quando me ouviu sem julgar, quando me fez sentir que eu era mais do que aparentava ser. A relação entre nós virou um segredo silencioso. Não havia beijos escondidos, nem encontros às pressas. Era tudo sutil. Um aceno mais demorado pelo portão. Um café deixado sobre a cerca.
Um bilhete dobrado dentro de um livro que minha mãe pegava emprestado sem saber que carregava nossas mensagens. Ninguém desconfiava de nada, e talvez por isso fosse tão excitante. Havia um jogo no ar de olhares, de ausências, de vontades disfarçadas em gentilezas. Comecei a me ver de outro jeito. Passei a me cuidar mais, a prestar atenção nas roupas que vestia, nos gestos que fazia. Mas não era vaidade, era consciência. Eu sabia que ele me observava, e gostava disso. Mas mais do que isso, comecei a me observar também. A reconhecer a mulher que nascia dentro de mim, marcada por cada conversa, cada silêncio compartilhado, cada frase dele que ecoava na minha mente quando eu deitava à noite. Minha mãe notou algo, não sobre ele, mas sobre mim. Disse que eu parecia mais madura, mais serena, que havia algo diferente no meu olhar. Sorri sem saber o que responder. Como explicar que aquele homem, que ela sempre tratou como amigo, havia me mostrado partes de mim que nem eu sabia que existiam? Como dizer que mesmo sem jamais ultrapassar um limite físico, ele me transformou mais do que qualquer outro jamais conseguiu? Às vezes, eu mesma me perguntava se aquilo era real. Como algo tão intenso podia acontecer entre dois corpos que mal se tocavam? Mas então bastava lembrar do que sentia quando ele me olhava, e tudo fazia sentido. Era uma paixão feita de entrelinhas, de desejos não ditos, de promessas escondidas atrás de cada palavra dita com calma. Um amor silencioso, quase invisível, mas que estava ali vivo, pulsando. Uma tarde, ele me deixou uma carta, maior do que as outras. Nela dizia que jamais cruzaria um limite sem minha permissão, que me esperaria o tempo que fosse, mesmo que isso significasse apenas me ter por perto, em silêncio. Disse que me respeitava demais para apressar o que só o tempo poderia amadurecer, e que acontecesse o que acontecesse, ele nunca se arrependeria de ter me amado daquele jeito. Guardei a carta numa caixa de madeira junto com todas as outras. Nunca respondi diretamente. Mas ele entendeu, porque continuei indo até a varanda nos mesmos horários. Continuamos trocando olhares e cafés quentes. Continuamos conectados por algo invisível e poderoso. E naquele segredo guardado só entre nós dois, me tornei alguém que jamais imaginei ser. E mesmo que um dia tudo aquilo acabasse, eu saberia que depois dele, depois daquele olhar, depois daquele toque sem toque, eu nunca mais seria a mesma mulher.